Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Está difícil aqui. Glória a Deus. Que bom estar contigo. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Dê um glória a Deus bem alto. Aleluia. Agora sim. Vamos compartilhar a palavra com os irmãos. Está lá em Romanos. Romanos 13, versículo 11 e 12, diz assim: E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ei, ele dá um corte aqui, não se assuste. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos, ó Deus, adorar o Senhor e poder bendizer o teu santo nome. Eu coloco diante do Senhor, ó Deus, a todos que estão aqui, aqueles que puderam vir, que a graça do Senhor, que a bondade do Senhor possa nos alcançar e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus e todo o povo, diga... Ele está... Acho que eu vou pegar o outro. Oi. Glória a Deus. Falar um pouquinho aqui, irmãos, sobre algo que tem colocado há já umas 2 ou 3 semanas, e a palavra veio a mim a respeito de algo que nós precisamos fazer para que nós possamos então melhorar a nossa vida, melhorar o nosso dia a dia. E essa carta, né, de Romanos, Paulo ele coloca para que todos possam então viver olhando para Deus, olhando para a fé, aumentar a sua fé, para que então nós possamos viver uma vida diferente daquilo que o mundo quer, daquilo que as pessoas olham, daquilo que a sociedade talvez possa querer que nós possamos viver. E aqui fala algo muito importante para nós, e ele representa aquilo que Paulo está advertindo ao povo, para que a gente possa tomar uma posição na nossa vida. Tomar uma posição para que nós possamos enxergar que está próximo a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está próxima. E nós não podemos nos conformar com aquilo que o mundo está trazendo, com aquilo que a maioria está dizendo. Então nós precisamos mudar a nossa vida, e aqui fala que nós precisamos nos despertar do nosso sono. Despertar daquilo que você está fazendo. Pare para você olhar e você possa acordar para a vida, literalmente. Acordar para você poder pensar e analisar aquilo que você está fazendo e aquilo que você precisa fazer. Aquilo que você está fazendo, aquilo que você precisa fazer. Aqui fala que a noite ela está acabando e que está chegando o momento do dia, da luz, para que nós possamos deixar de lado, em uma outra versão fala das obras das trevas, para que nós venhamos então estar revestido de toda a armadura da luz, de toda a armadura de Cristo. Está chegando o dia em que aquilo que nós fazemos e que agrada talvez ao mundo, agrada talvez
ao inimigo, nós temos que parar de fazer. Nós temos que tomar uma posição para que nós possamos, então, mudar a nossa vida. Então, Paulo explica essa passagem para que nós possamos despertar no mundo do tempo de hoje, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós precisamos mudar. A urgência do tempo, Paulo alerta para a salvação que está perto do Senhor Jesus. Paulo nos alerta da urgência desse tempo para que nós possamos acordar e começar então a programar a nossa vida diante da vinda do Senhor. Você está preparado para a vinda do Senhor Jesus? Será que nós estamos preparados para a vinda do Senhor Jesus? Nós precisamos despertar. Nós precisamos fazer algo diferente. E o principal é que nós possamos ouvir e obedecer a palavra do Senhor. E diante disso, eu tenho uma palavra falando a respeito do tempo, da disciplina e da confiança que nós precisamos ter. Tempo, disciplina e confiança. 3 aspectos que, se a gente conseguir manter o nosso foco, se nós conseguirmos trabalhar esses 3 temas, nós conseguimos então chegar mais próximo do Senhor, agradar ao Senhor, e a nossa vida vai ser mudada, vai ser transformada. Tudo aquilo que nós vamos fazer para o Senhor, Ele volta, e nós é que somos ainda agraciados com tamanha benevolência, com tamanha bondade, que é a bondade do Senhor. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre tempo. A Bíblia ele destaca que nós temos 2 tipos de tempo: aquilo que o homem faz, o nosso tempo cronológico, né? Aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós nascemos, nós vivemos e um dia nós morreremos, se não chegar a vinda do Senhor Jesus. Esse é o nosso tempo cronos. É o tempo ao qual nós fazemos todos os dias as mesmas coisas, talvez, a rotina ao qual nós temos, para que nós possamos então viver. Nós levantamos, nós trabalhamos, nós buscamos, nós estudamos, nós temos que manter o nosso foco naquilo que é o nosso dia a dia. Porque se você não tem um foco voltado ao seu tempo, você provavelmente vai ficar para trás, você não vai conseguir conquistar aquilo que você quer. Quanto mais você trabalha, quanto mais você busca, quanto mais você quer algo diferente na sua vida, você vai se empenhar cada vez mais. Sim ou não? É aquilo que nós precisamos fazer. Mas existe o tempo que é o propósito de Deus em nossas vidas. Esse tempo é o tempo Kairos, é o tempo que é o tempo de Deus para nós. Nós precisamos trabalhar o tempo nosso, aí entender o que é o tempo do Senhor Jesus. O tempo para nós, ele precisa ser dimensionado. Nosso tempo do nosso dia a dia, ele precisa ser disciplinado, ele precisa ser aproveitado. Nós precisamos colocar em ordem a nossa vida para que nós venhamos a ter um tempo de qualidade em tudo aquilo que nós fazemos. E eu creio que existem muitas pessoas que vivem atarefadas, corridas, e na maioria das vezes, sem tempo. Nós temos 24 horas, e das 24 horas que nós temos, grande parte da maioria da sociedade, do povo, reclama que não tem tempo. Eu não sei se aqui tem alguém que passa por isso. Mas 24 horas, às vezes, é curto demais para nós. Às vezes eu mesmo falo com o Senhor: Senhor, não podia ter mais umas horas extras aí para a gente poder conseguir resolver aquilo que nós temos, né, por obrigação de resolver? Agora, será que é o tempo que precisa ser aumentado, ou é nós que precisamos nos organizar para que nós venhamos, então, a fazer tudo o que nós precisamos dentro daquilo que é o cronômetro
do ser humano. Então, tem muitas pessoas que ficam fazendo com que esse tempo seja uma desculpa para que você não faça muitas coisas, para que você deixe de fazer muitas coisas. Esse é o tempo que nós não temos. Existem pessoas que vivem dizendo que não tem tempo para isso ou para aquilo e fazem disso uma desculpa para poder mudar as suas atribuições, as suas funções, para poder talvez deixar de enfrentar os seus problemas, os seus pesadelos, as suas dívidas, os seus trabalhos. Existem pessoas que correm de tudo aquilo que vem de encontro, que vem de frente a você, porque acredita que não vai ter tempo para resolver. Nós estamos sempre apurados, nós estamos sempre desgovernados, sufocados, e nós, em certas situações, não conseguimos concluir as nossas tarefas. E aí nós vamos nos embolando em tudo isso, e nós acreditamos que um dia não é suficiente para que nós venhamos resolver o nosso problema. Talvez uma hora não é suficiente, talvez um minuto, um segundo. E nós pensamos assim, isso aqui é algo que não vale nada para nós. Eu queria ter mais tempo para poder fazer as coisas. Eu queria ter mais tempo para poder resolver os meus problemas. E o pior de tudo é quando nós falamos que eu queria ter mais tempo para poder adorar a Deus. Eu queria ter mais tempo para poder ler a Bíblia. Eu queria ter mais tempo para orar. Eu queria ter mais tempo para poder participar de uma célula. Eu queria mais tempo para mim poder ajudar algo dentro da igreja. E nós sempre estamos colocando uma desculpa. Ou nós estamos acusando o tempo que não está sendo suficiente para que nós venhamos então fazer a obra do Senhor. E eu fico imaginando como nós podemos delimitar o tempo. Como nós podemos fazer com que isso seja suficiente em nossas vidas. Eu fico imaginando a vida de um atleta que passa muitos dias treinando para que ele possa então conseguir o objetivo dele. E se você for perguntar para um atleta o que significa um dia para ele, o que significa uma hora para ele, um minuto, um segundo para um atleta. Se você quer saber o que significa um segundo, pergunta para um atleta de basquete, em que no último segundo ele consegue arremessar uma bola. Um segundo pode representar para ele a vitória ou a derrota. E possivelmente, se ele acerta, ele vai ter alegria naquele momento. Um segundo. Para quem assistiu ou vê alguma coisa de basquetebol, vai perceber que às vezes já aconteceu da pessoa ter apenas esses um segundo e ele do campo dele arremessar de tal forma que a bola atravessa o campo para que possa então cair dentro da cesta, dentro daquele um segundo que ele tinha. E ali ele consegue uma vitória expressiva. Você quer saber como é um segundo para um atleta que corre 100 metros? Quem gosta de Olimpíadas? Um atleta de 100 metros, ele treina por 3 anos para correr 10 segundos, ou menos, porque ele procura sempre abaixar o tempo que ele está fazendo. Treina 3 anos para que ele possa correr numa Olimpíada 10 segundos. Qual é o nível de capacidade, de disciplina, de empenho que um atleta tem para que ele possa ficar 3 anos treinando para correr 10 segundos? É loucura. Se a gente analisar, a gente fala assim, esse cara é doido.
É muito esforço para pouco tempo de apresentação. Contudo, é muito esforço, mas o nome dele vai ser colocado num pedestal, num stander, ele vai ficar famoso se ele conseguir chegar em primeiro lugar. E é essa corrida que nós precisamos entender. O tempo que nós gastamos, que nós nos empenhamos em fazer algo, é aquilo que vai decidir se você vai ser ou não um vitorioso. E eu tenho algo para falar para você, não adianta você treinar para você poder chegar em segundo lugar. Porque quem chega em segundo lugar, muitas vezes, por mais mérito que possa ter, não vai ser lembrado. Porque as pessoas lembram somente daqueles que foram campeões, daqueles que chegaram em primeiro lugar. O restante da história vai esquecer, a humanidade vai esquecer. Eles vão lembrar daqueles que chegaram em primeiro lugar. Então nós temos que ver qual é a nossa necessidade, como é que nós temos trabalhado o nosso tempo, o que você tem feito nas 24 horas que Deus te dá por dia, para que você possa fazer a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Agora, esse tempo que nós temos, e que muitas vezes é pouco, que nós achamos que é pouco, imagina isso agora comparado ao tempo de Deus. O tempo de Deus para nós, o tempo de Deus para o mundo, o tempo de Deus para tudo aquilo que nós vamos fazer, o tempo kairos. Isso é o importante que nós venhamos a entender. Eclesiastes 3, de 1 a 8, ele diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, o tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Esse é o tempo de Deus. Deus, ele tem um propósito em todas as coisas debaixo do céu, e por mais que nós tenhamos o nosso tempo 24 horas por dia, por mais que a gente ache que nós não temos tempo para fazer muitas coisas, nós ainda, em determinadas situações, estamos deixando de ter um tempo para Deus. E eu quero te dizer que não adianta nada você correr, não adianta nada você se fadigar fazendo algo, se você não tem um tempo exclusivo para Deus. Você vai se cansar. Uma hora suas forças vão acabar. Por isso é necessário que todo o tempo que nós temos, algo seja importante e definido. É o tempo para com o Senhor. E é nesse ponto que nós precisamos entender que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos estar conciliados, conectados, apoiados pelo Senhor. É o tempo de Deus que vai determinar na nossa vida a nossa vitória. É o tempo de Deus que vai determinar as conquistas que nós vamos fazer. É o tempo de Deus na nossa vida que vai nos curar, que vai derramar milagres, que vai fazer maravilhas em nossas vidas. É o tempo do Senhor. Então nós precisamos saber que nós precisamos descansar no Senhor, descansar no tempo de Deus. E para que isso possa acontecer, nós precisamos entender qual é o propósito do Senhor para a sua vida, para a minha vida.
Você tem isso bem alinhado? Você tem isso bem destacado? Você tem colocado as suas aflições, os seus problemas, você tem colocado diante do Senhor tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você precisa? E não somente colocar, você tem descansado no Senhor, você tem esperado que Ele possa te dirigir e fazer com que você possa agir conforme a vontade dEle? Ou ainda nós continuamos buscando com as nossas próprias forças? Atender ao chamado do Senhor, ouvir o chamado do Senhor, nós precisamos ter disciplina. Nós precisamos entender que o tempo é dele e que nós temos que dedicar um tempo e uma parte da nossa vida, do nosso dia a dia, para poder adorar e para poder buscar a face do Senhor. Todos os dias, não tem fórmula diferente, não existe outro meio para você sair vitorioso se você não colocar tudo diante do Senhor. Nós precisamos colocar tudo diante do Senhor, é por isso que nós precisamos descansar no Senhor. As minhas lutas, as minhas aflições, os meus problemas, eu coloco diante do Senhor para que Ele possa me ajudar. E eu tenho que confiar nele. Mas eu preciso ter disciplina para poder descansar do Senhor. Disciplina é a maneira pela qual você se capacita intencionalmente para alinhar os seus hábitos diários com o propósito de Deus. Os seus hábitos diários. Eu acordo às 4:30 da manhã, eu venho orar, depois eu vou trabalhar, 11:30, meio-dia, quando dá tempo, às vezes 1 hora, volto para casa, nós fazemos o nosso almoço, almoçamos, aprendi a ser cuiabano depois de muitos anos, porque eu não descansava, aí eu tenho que descansar um pouquinho, pelo menos uns 15 minutos, e aí depois eu volto para a minha labuta, trabalhando novamente, correndo, e aí chega a tarde, chega a noite, nós temos células, reuniões, de vez em quando eu vou jogar bola, e assim é a nossa rotina. Dentro da sua rotina, onde está o tempo que você tem dedicado ao Senhor? Aonde está? Você tem colocado em primeiro lugar? Ter uma disciplina, ele vai exigir renúncias, exige constâncias, exige perseverança, exige fé e foco. Isso é ter disciplina. Eu tenho que entregar tudo ao Senhor, e às vezes eu tenho que abrir mão de alguma coisa que eu faço. Às vezes você vai precisar abrir mão, talvez, de passar um final de semana agradável na Chapada, ou no sítio, ou em algum lugar. Às vezes você vai ter que abrir mão de uma festa, de uma comemoração, porque você precisa adorar ao Senhor. O que é mais importante na sua vida? É aquilo que talvez o amigo, o parente traga, um convite, ou aquilo que Deus te coloca para você fazer? Ter disciplina significa que você vai precisar entender qual é o caminho, qual é a vontade, qual é aquilo que Deus quer colocar para que você faça. E aí, quando você entende isso, você vai ser um caminho para transformar, você vai ter em mente tudo aquilo que é necessário para você transformar as suas metas, os seus sonhos em realidade. Disciplina. O tempo dedicado ao Senhor, a disciplina vai fazer com que você possa, então, fazer aquilo que não existe pela fé, a trazer no mundo natural, no mundo do homem, a realizar aquilo que você está querendo. Só que para isso você precisa estabelecer essas metas. E como você estabelece essas metas? É buscando sabedoria no Senhor.
Entenda que tudo vai depender daquilo que o Senhor tem para você, mas você precisa colocar isso diante dEle. Você precisa crescer no caminho, na graça, no conhecimento do Senhor. Você precisa cultivar aquilo que pode te fortalecer espiritualmente. Ter disciplina é você orar, é você jejuar, é você ler a palavra, é você elevar louvores ao Rei dos Reis. Se eu tenho um tempo dedicado ao Senhor, eu vou me disciplinar para que eu possa então orar, jejuar, ler, buscar mais o entendimento, buscar mais a palavra do Senhor, para que então eu possa ter essa intimidade com Ele. Intimidade tamanha que eu possa chegar e pedir: Pai, eu quero, me dá. E sabe o que o Pai faz? Ele te concede. Porque Ele vai entender e vai conhecer o que está dentro do seu coração. Então nós precisamos ter disciplina também para que nós possamos permitir que nós venhamos a ser moldados por Deus. Você precisa ser transformado. A palavra diz que eis que tudo se fez novo, é porque você precisa ter uma mudança na sua vida. Você precisa querer mais do Senhor. Você pretende mudar a vida, mas continuar fazendo aquilo que você fazia antes? Não dá. A palavra diz para você vir da forma como você está, sim, mas que você não permaneça da mesma forma. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, sim, mas Ele escolhe aqueles que vão andar junto com Ele, no caminho dEle, aqueles que vão servir de instrumento dEle. E aí é você que tem que decidir o que você quer fazer da sua vida. De que forma você quer andar? Prefira a correção de Deus do que a exortação do homem. Tem gente que vive fazendo coisas e às vezes faz as coisas erradas, e aí o homem vai lá e corrige, puxa a orelha. Se comete algum crime, a lei vai lá e pune, e não se conserta. Prefira a disciplina e a correção de Deus, porque a palavra diz que Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Então, se eu sou corrigido pelo Senhor, significa que Ele me ama. Hebreus 12, 7, ele diz assim: perseverem na disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? É uma pergunta. Qual é o filho que não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Sabe quando Deus não corrige você? É quando você está distante dEle. É quando você não está fazendo a vontade dEle. É quando você está ao bel prazer do mundo, fazendo aquilo que acha melhor. E aí Deus, Ele te deixa, porque Ele não é invasivo. Deus, Ele não toma conta da sua vida se você não permitir que isso aconteça. Diferente do diabo, diferente de Satanás, que ele vai te induzir a todo tempo a prosseguir fazendo coisas erradas. Porque é isso que ele quer da sua vida. Ele quer destruir. Ele quer fazer com que você imagine que tem alguma coisa boa, só que lá na frente ele vai cobrar tudo aquilo que ele está fazendo. Só Deus tem a generosidade de te dar tudo de graça. Basta que você possa ouvir e obedecer a sua palavra. Então nós precisamos ser tratados como filhos, e como filhos nós precisamos ser disciplinados.
Uma outra coisa para que nós possamos então seguir a nossa disciplina é que nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Se tem uma coisa que nós necessitamos todos os dias, é buscar a presença do Espírito Santo. Porque se você está fazendo algo errado, quando você está buscando o Espírito Santo, quando você tem um tempo dedicado ao Senhor, o Espírito Santo ele vai lá e ele corrige aquilo que você está fazendo. A função do Espírito Santo é convencer você da justiça, do juízo e do pecado. Eu estou dedicando um tempo ao Senhor, eu estou buscando mais ouvir a palavra do Senhor, eu estou orando e jejuando, então mesmo que o diabo coloque algo na frente para que você venha tropeçar, o Espírito Santo vai lá e fala assim, olha, não é por aí. Não é por esse caminho. Você tem que ir por aqui. Eu te conduzo. E Ele vai te guardar. A palavra diz que Deus ele dá ordem aos teus anjos a teu respeito. E uma vez que o Espírito Santo ele te coloca numa posição e em um caminho diferente, Deus ele vai colocando os anjos ao teu redor para que você possa andar livremente. Para que você possa andar livremente. Então busque mais a presença do Senhor. O Espírito Santo ele é conselheiro, ele é verdadeiro, ele é justo, ele é fiel e ele te leva a lugares onde jamais você poderia imaginar. Quer ter sucesso na vida? Quer ter sucesso nos empreendimentos? Quer receber cura? Quer receber milagre? Quer receber algo diferente da parte do Senhor? Dedique tempo a Ele. Tenha disciplina de poder fazer isso constantemente e diariamente. E confie no Senhor. É o terceiro ponto que nós precisamos. Confiar no Senhor é quando nós entregamos tudo a Ele. Mesmo que às vezes a gente não entenda aquilo que Deus está fazendo. Porque nem sempre Ele vai fazer aquilo que você quer. A palavra diz que nós não sabemos pedir. Mas Deus ele é bom o suficiente para te dar muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. É dessa forma que Deus age. Mas nós precisamos confiar no Senhor e quando nós entregamos tudo a Ele, nós, ainda que não entendamos o processo, nós precisamos agradecer ao Senhor por todas as coisas. Agradecer. Confiança é quando nós olhamos para uma situação ou um problema e nós reconhecemos que nós não somos suficientes para resolver sem a presença de Deus e do Espírito Santo. Se você está enfrentando algum problema, se você está enfrentando alguma crise, você precisa confiar no Senhor. Porque Ele pode fazer todas as coisas. Em Salmos 18:2 diz assim, o Senhor é minha rocha, é minha fortaleza, o meu libertador, é o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Eu confio no Senhor. Às vezes a gente passa por situações ruins, e essas situações ruins, elas precisam servir para que você possa se fortalecer cada vez mais. Essas situações, às vezes, o inimigo ele coloca na tua mente, achando e colocando que às vezes você pensa que não vai ter solução, trazendo angústia, trazendo talvez uma opressão em cima da sua vida, e você precisa rejeitar isso, rejeitar de todas as maneiras aquilo que o inimigo está tentando colocar na sua vida. Nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos acreditar que é somente Ele, através dEle, é que nós vamos conseguir fazer todas as coisas. Segundo Coríntios 3, 4 e 6, ele diz assim, tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo,
Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A nossa confiança vem do Senhor. E Deus, Ele nos promete que vai nos dar muito mais. Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Por mais que você seja capacitado, por mais que você seja inteligente, por mais que você conheça talvez tudo aquilo que você faz, não confie no seu entendimento. Antes confie no Senhor. A cada passo que você der, a cada ação que você for fazer, confie tudo ao Senhor. É a melhor maneira de nós vencermos. Nós poderíamos citar vários e vários trechos da Bíblia falando sobre confiança. Mas nós precisamos entregar tudo ao Senhor. E independente da situação ao qual nós vivemos, nós precisamos agradecer ao Senhor por todas as coisas. Nós precisamos ser gratos. Dessa forma, nós temos que dedicar tempo para buscar mais a Deus e não ficar dando desculpas que não temos tempos para vir à igreja, que não temos tempos para orar, para jejuar. Nós não temos condições porque eu não consigo fazer nada na igreja porque o meu trabalho é demais. Às vezes até eu penso que eu não precisava fazer algumas coisas. E aí Deus, Ele vem me cobrando. Se você tem, se você está trabalhando, se você está recebendo, é porque eu te dou. Por isso, prefira trabalhar para o Senhor. Porque se você está fazendo algo, é porque Ele está te dando. Amém? Então, nós devemos estabelecer prioridades em nossas vidas. Nós precisamos estabelecer aquilo que nós temos que fazer. Qual é a sua dependência? Você vai continuar dependendo do seu próprio esforço? Nós temos que ter disciplina para reconhecer a dependência do Senhor. Nós precisamos confiar. Se nós dedicarmos tempo, se nós formos disciplinados, e se nós confiarmos no Senhor, grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Por isso, entregue tudo ao Senhor para que Ele faça de maneira dEle, no tempo dEle, de acordo com a vontade dEle. Só para me concluir aqui, a palavra diz assim, lá em Abacuque 3, o final, ele diz algo que nós precisamos fazer para que nós possamos confiar, independente do que você esteja passando. A palavra diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. A situação que você está passando é passageira. Deus tem algo bom para a sua vida. Deus tem a vitória para você e você vai ser abençoado quando você tiver colocado tudo nas mãos do Senhor. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.
Eu quero que você possa vir aqui à frente. Os pastores estão aí. Pode vir. E você vai receber essa oração para que Deus possa te abençoar. Para que Deus possa fazer com que você venha a entender que o tempo é do Senhor, que você precisa ser disciplinado e que você precisa confiar no Senhor. Grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Você vai receber a cura, o milagre. Você vai ter os seus sonhos realizados, uma vez que você confiar plenamente no Senhor. Amém? Pode sair do seu lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor, ó Pai, cada um aqui. O Senhor conhece, Senhor, o coração. O Senhor conhece, Pai, aquilo que eles querem, que eles buscam. O Senhor sabe, Senhor, Pai, mais profundo do entendimento de cada um aqui, Senhor. Por isso, Senhor, ó Deus, eu peço ao Senhor, eu clamo a Ti, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor, ó Deus, entrar com providência, Senhor. Se estão buscando uma cura, um milagre, que o Senhor possa derramar sobre a vida de cada um. Deus, em nome do Senhor Jesus, se for um sonho, que o Senhor possa realizar. Pai, eu coloco diante do Senhor, ó Deus, as vidas, os negócios, a família diante do Senhor, para que o Senhor venha abençoá-los grandemente. Derrama a tua graça, da tua unção, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei. Nós vamos nos alegrar no Senhor. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós cremos no Seu poder, Pai. Eu creio. Nós cremos na misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Uma noite, mas a alegria. Nós cremos, Senhor, na graça. Nós cremos, ó Pai, na unção que vem do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, O choro dura uma noite, mas a alegria. em nome do Senhor Jesus, Ela vem pela manhã. venha, Senhor, sobre cada um aqui, Senhor. E venha realizar, ó Pai. O choro dura uma noite, mas a alegria. Trabalha o nosso ser, trabalha o nosso coração. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
desespero me tomar, por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, você tem um Deus? Eu tenho um Deus, declare aí, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Glória a Deus. Quero fazer uma pergunta nessa noite. Se tem alguém em nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer tomar essa decisão hoje, se você quer tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus, dê um sinal com a sua mão. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, que você possa dar um sinal com a sua mão. Tem alguém? Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de reconciliar? Amém. Tem mais alguém afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar nessa noite? Aleluia. Como é o nome do senhor? O senhor Eduardo está reconciliando com o Senhor. Aleluia. Tem mais alguém? Vamos orar. O Eduardo está reconciliando com o Senhor. Deus tem alegria. É verdadeira festa nos céus quando um pecador se arrepende. E eu tenho certeza que Deus está recebendo com uma grande festa ao Eduardo. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida do Eduardo. Ele está reconciliando com o Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, quebra todo mal, quebra, Senhor, todo pacto. Perdoa, Senhor,
todo pecado, tudo aquilo, Senhor Deus, que o fez afastar dos caminhos do Senhor, que o Senhor possa perdoá-lo, que o Senhor venha abençoá-lo, Senhor, grandemente, que o Senhor venha, Senhor, fazer com que ele possa andar nos caminhos do Senhor, que o Senhor venha guardar, proteger, que o Senhor venha mostrar o caminho que ele deve andar, Pai, para que ele possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que o Senhor venha prosperar a vida dele, em nome do Senhor Jesus, e nós repreendemos todo mal, em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor possa o acompanhar todos os dias, na sua casa e em tudo aquilo que ele for fazer, para a honra, glória e louvor do teu nome, amém, amém. Deus abençoe, Eduardo, Deus abençoe, glória a Deus. Pode voltar ao seu lugar, nós vamos adorar ao Senhor. Só antes eu queria só agradecer mais uma oportunidade e querer dizer parabéns para minha digníssima esposa, mais um ano de vida, graças a Deus, falar que você é o meu amor, a minha paixão, Eita glória! é a minha vida. Se vocês acham que eu posso fazer alguma coisa, é por causa dessa mulher. Eita glória! Eu queria ter um pouquinho mais de fé como ela tem, Aleluia! porque ela tem uma fé inabalável. Oh glória! Ela tem algo diferente na vida dela. Aleluia! E é algo que eu procuro me inspirar. Glória Porque a ela Deus. tem, além de fé, tem muito mais coragem do que eu. Eu te amo, que Deus abençoe e que Deus possa prosperar cada vez mais a sua vida, a nossa vida. Nós possamos viver muitos e muitos anos na presença do Senhor. Te amo.